Boa noite a todos. Vocês me ouvem, me veem direitinho? Puderem escrever no chat aí ou fazer um sinal de afirmativo para eu ver vocês. Ótimo, beleza. O pessoal está comentando aí. Prazer, meu nome é Daniele. Eu sou vice-presidente da área da saúde, sou médica. Não sei se todo mundo que está aqui, eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Não sei se todo mundo já me conhece do pré-lançamento que a gente fez lá no Rio. Se não, é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a área técnica, tá? Um pouquinho da minha área da saúde, na Doctor's Plan. É um prazer estar aqui com vocês. Estou esperando o pessoal entrar um pouquinho, sinalizar que estão me ouvindo bem. E eu vou projetar aqui, tá? A apresentação. E aí, a partir desse momento, eu não consigo ver mais o rosto de ninguém. Então, se alguém quiser me interromper, pode falar alguma coisa ou escrever no bate-papo. E aí, o Fábio, qualquer coisa, se puder, me sinaliza, tá? Para tirarem dúvidas ou algo do tipo. Eu costumo fazer a apresentação toda, que não demora muito, eu vou falando, vocês vão anotando e no final, qualquer coisa, a gente abre para vocês tirarem algumas dúvidas, tá bem? Pra gente conversar um pouquinho, porque fica bem melhor assim quando vocês interagem comigo do que só eu sozinha falando. Marcos não tá conseguindo ouvir ninguém. Marcos, você sincronizou seu áudio aqui embaixo? Tem um negocinho de sincronização aqui, ó. Vê se você conseguiu sincronizar. Vocês conseguem ver minha tela? Se puderem, só me sinalizar se estão vindo, ok, então vamos lá. Vou iniciar a apresentação, qualquer coisa, só me interromper, o Fábio, qualquer coisa, só me mandar uma mensagem aqui no celular, que eu vou ficar olhando pro celular, tá? Então, gente, vamos iniciar, como eu falei, prazer, meu nome é Daniele, eu sou médica, sou vice-presidente da área da saúde, e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a Doctor's Plan, tá? Primeira coisa importante da gente conversar aqui, e que para que a gente possa padronizar e que todo mundo entenda, é a diferença da telesaúde para a telemedicina, tá? A gente ouve muito atualmente o termo telemedicina, e a Doctor's Plan faz telesaúde. Por que essa diferença? Por que a gente não fala em telemedicina? Porque a telemedicina é uma das coisas que a Doctor's Plan faz. É um pedacinho da fatia de tudo que a gente faz. A gente não tem só o médico na equipe, eu vou falar lá na frente, a equipe é multidisciplinar, e a gente não faz só um atendimento, a gente monitora através do aplicativo e o chat, a gente conversa com o nosso paciente, a gente cria vínculo, então a gente tem a nutrição, a psicologia, então não vale falar só telemedicina, porque a gente vai muito além da medicina e daquele atendimento único para a resolução daquele único problema, tá? Então, a gente fala em telesaúde, esse é o termo que a gente usa. Então, assim, apesar da Doctor's Plan não ser um plano de saúde, a gente não é regulado pela ANS, a gente não sofre reajuste anual, a gente não tem que seguir as coordenações da ANS, nós cobrimos todos os requisitos de certificações de boas práticas da Agência Nacional de Saúde em atenção primária à saúde. Um outro termo importante da gente alinhar aqui é que a gente fala em atenção integral à saúde e não atenção primária à saúde. Por quê? Porque para a pessoa que ouve, isso é um estudo também antigo, não só nosso, a palavra primária dá a ideia de algo muito primitivo, algo muito simples. E aí as pessoas têm a ideia de que é só triagem, enfim, eles não conseguem ter a ideia completa da magnitude da atenção primária à saúde. Então a gente usa o termo de atenção integral à saúde, tá? A gente promove a fidelização do paciente aos serviços a partir de um acompanhamento humanizado. É um pouco daquilo que nós conversamos no pré-lançamento, e para quem não estava lá, eu vou falar e vou repetir aqui. A gente tem a tecnologia de ponta, que eu vou falar aqui embaixo, mas a gente tem a humanização do serviço. É escutar, é ouvir o paciente, é cuidar do paciente. Esse é o grande diferencial. O nosso modelo de atenção integral à saúde é pautado em várias experiências de Canadá, Inglaterra, Itália, Estados Unidos. Então, são modelos de muito sucesso. A Inglaterra, por exemplo, eles têm um médico também, o GP, que é um médico que coordena todo o cuidado dentro da rede, o paciente não faz o que ele quer, vai onde ele quer, enfim.
Ele tem essa coordenação com altos índices de sucesso. E são mais de 20 anos de experiência na transformação de tecnologia em serviço. Ou seja, a Doctors Plan vem de uma experiência de mais de 20 anos da empresa de tecnologia que desenvolvia software para a área da saúde. Então, durante esses 20 anos, em contato com a área da saúde, principalmente pública, conseguimos ver quais eram as falhas, quais eram as necessidades da saúde, o que a gente podia fazer para melhorar, para mudar, como a tecnologia poderia vir para agregar. E assim nasce a Doctors Plan. Então, nós falamos que a Doctors Plan é o futuro hoje, porque a gente falava muito de telemedicina antes da pandemia, tinha uma projeção para 2030 começar a telemedicina, e a atenção integral à saúde também vem se desenvolvendo demais ao longo desses anos, e aí o futuro chegou muito rápido, né? Então, o futuro, na verdade, já é hoje, nós já estamos fazendo telemedicina, ela já é um sucesso altamente resolutivo. Então, se nós não somos um plano de saúde, o que nós somos? Nós somos um programa de saúde personalizado, integral, tecnológico e preciso. Ou seja, depois eu vou mostrar o caminho que o paciente faz dentro da Doctors Plan e vocês vão perceber que nós traçamos uma jornada de saúde, nós definimos um programa de saúde personalizado, individualizado. Cada pessoa tem o seu programa, porque cada indivíduo é um. Integral, porque a gente cuida de corpo e mente. Tecnológico, porque nós temos essa grande bagagem de mais de 20 anos de tecnologia. E preciso, porque a atenção integral à saúde, ela, provadamente, em artigos do mundo inteiro, é altamente resolutiva. Resolve até 80%. Alguns lugares já trabalham com o número de 90%, nós trabalhamos com 80% a 85% dos problemas de saúde. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, um paciente, ao adquirir a Doctors Plan com um programa de saúde personalizado, ele tem direito a uma equipe de saúde. Uma equipe de saúde para chamar de sua. Então, uma equipe formada por um médico, que vai ser um médico dele sempre o mesmo. O psicólogo, que vai ser sempre o dele. Nutricionista, também o mesmo. E a enfermeira, que a gente chama de enfermeira navegadora. Porque é ela... Peraí, gente, vou só dar uma pausa aqui para liberar mais pessoas. Vou aceitar aqui. Pronto, voltando. Porque é ela, a navegadora é o camisa 10. É ela que organiza, você manda uma mensagem, quer falar com a sua médica, quer renovar uma receita, quer um pedido de exame, quer agendar com o nutricionista, não está se sentindo bem, quer uma consulta. É a enfermeira navegadora que fica à sua disposição, organizando e, como a gente fala, coordenando o cuidado da sua saúde, tá? A gente trabalha inicialmente, como o Fábio comentou e a gente comentou no pré-lançamento, nós temos outras frentes que não só a venda direta. Em outras frentes, a gente trabalha com o sistema híbrido, ou seja, telemedicina, telesaúde, tudo começa com a telesaúde, mas em alguns pontos, dependendo da quantidade de vidas, a gente tem um atendimento presencial. Aqui, nesse momento, para venda direta, a gente conta só com a telesaúde, tá? E a tecnologia de ponta. Então, quando eu falo tecnologia de ponta, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que toda a equipe de saúde tem acesso a um prontuário eletrônico único. Então, você, paciente, tem o seu prontuário eletrônico e que toda a equipe tem acesso. Então, você não precisa ficar falando a mesma coisa toda hora. Então, nós temos tudo isso registrado. Qualquer atendimento que você passar vai estar registrado ali. E para o paciente, o que ele tem? Ele tem um aplicativo de fácil uso, que ele entra em contato via chat com a equipe dele, que é ali que ele faz as consultas. Ali a gente monitora a pressão, glicemia, temperatura. Você vai colocando ali, por exemplo, pensa, um paciente acamado que tem uma cuidadora. E aí a cuidadora coloca ali no aplicativo a pressão daquele paciente, a glicemia, se ele for diabético, a temperatura, o peso, e se tiver qualquer coisa alterada, isso apita lá na equipe de saúde, e a equipe de saúde entra imediatamente em contato para entender o que está acontecendo, por que está alterado, o que pode melhorar, e ajudar e orientar caso haja alguma dúvida, tá? Então, a atenção integral à saúde é um modelo de saúde sustentável. A atenção integral ela é a porta de entrada do sistema de saúde. Na verdade, ela acontece mesmo no SUS, tá? A teoria do SUS ela é
perfeita, maravilhosa, um sistema de saúde completo, e acaba que na prática, por questões, enfim, que não cabem aqui, ela acaba não funcionando. Mas a atenção integral à saúde da Doctor's Plan e do SUS mesmo, ela é a porta de entrada do sistema de saúde, porque é o que eu falo hoje, se você não conhece nenhum médico e você acorda doente, você não tem a quem recorrer, porque você não tem um médico para chamar de seu, você não tem um médico que te acompanha. A mulher, às vezes, tem uma dermatologista, uma ginecologista, o homem, às vezes, um cardiologista, mas não tem um médico que cuide do geral. Porque a gente tem uma ideia que é errônea, que o médico geral, ele é um médico que não é especializado. As pessoas costumam falar assim, o clínico geral é um médico que não deu muito certo e fez clínica. Não. Primeiro que a gente trabalha com médicos de família, tá? Então, o médico de família, ele faz uma residência, ele faz uma especialização em medicina de família. Então, ele é tão especialista quanto o cardiologista, quanto o neurologista. A diferença é que ele não é um especialista focal, que a gente chama. O cardiologista é um especialista focal, com foco nas doenças cardiovasculares, no sistema cardiovascular. O pneumologista, ele cuida do pulmão. Então, o médico de família, ele é um médico geral, mas um médico especializado e que estudou para aquilo. Então, ele vê você por inteiro, ele consegue dar um panorama geral, tá? Então, é exatamente isso, um olhar 360. Ele é a porta de entrada do sistema de saúde, por quê? Porque tudo começa com o seu médico de família, aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que vai te orientar, é aquela pessoa que você conhece, porque só faz sentido se você conhece, ele te conhece, e você passa um grande período junto do seu médico, da sua equipe, para que quando haja qualquer coisa diferente, ele consiga entender e perceber que tem alguma coisa errada e que precisa ou ir ao hospital, ou ir ao especialista, ou apenas fazer uma investigação mesmo com a sua equipe, tá? O cliente está no centro do processo, ou seja, o nosso cliente é a nossa prioridade. A gente precisa colocar o médico, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, assim, frente a frente do nosso cliente. É ele que está no centro do processo, é ele que nos diz as suas necessidades e junto dele que nós decidimos as coisas, não é? Você vai tomar esse remédio a partir de agora e pronto. Mas por que você vai tomar? Quantas vezes? O que ele vai fazer de bom? O que você pode ter de efeito adverso que é normal? Por exemplo, a pessoa que toma um antidepressivo, nos primeiros 15 dias, ela pode ter vários efeitos adversos. E aí, se ninguém explica, isso acontece demais. Se ninguém explica, ela abandona o tratamento, porque ela não entende que depois de 15 dias aquilo vai passar. Então, é exatamente isso, é conversar, é entender, é escutar. Coordenação do cuidado é aquilo que eu já comentei, que a enfermeira faz muito bem, a equipe toda faz, mas a enfermeira faz muito bem, da distribuição e organização como um camisa 10. Altíssima resolutividade, até 80%, 85% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção integral. Melhorar a experiência do cliente, então a gente quer mudar, democratizar e mudar o panorama da saúde, em que a gente deixa de ser reativo, só reage quando a pessoa precisa, e a gente passa a ser ativo, a gente vai em busca dos nossos pacientes, a gente monitora, a gente escuta, a gente manda mensagem, e isso faz com que o paciente fique fidelizado, com certeza, quem não gosta de ser cuidado, amado e ouvido, né? Então, como é que é a jornada de saúde na Doctor's Plan? A pessoa se inscreve, então ela entrou, fez todo aquele procedimento, entrou no programa de saúde. Em até 72 horas, a equipe de saúde vai entrar em contato com essa pessoa, porque nós não somos reativos, nós não estamos aqui sentados esperando se um dia você passar mal, vir aqui. Não, a nossa ideia, o que a gente faz, o nosso trabalho, é te educar, é prevenir, é promover e tratar doenças, tá? Então, em 72 horas, a sua equipe entra em contato, faz um acolhimento, se apresenta, a gente manda vídeos de apresentação, fala um pouco do aplicativo, fala de como vai ser a sua jornada, e a gente agenda a consulta integral, que é uma consulta feita pela enfermeira, com duração mais ou menos de 40 minutos a 1 hora, depende do quanto o paciente gosta de falar, porque às vezes tem paciente que só responde o que a enfermeira pergunta, e tem paciente que gosta de bater papo, contar tudo pra gente. Então, depende desse tempo, faz a consulta integral, que é uma consulta muito completa, é uma consulta para entender realmente a sua vida, porque, assim, faz toda a diferença. Eu saber, por exemplo, vou dar um exemplo simples, que você tirou o apêndice há 5 anos atrás. Então, se um dia você começar com uma dor abdominal na região do apêndice, eu já sei que a apendicite não pode ser, porque eu te conheço, sei que você já tirou o apêndice, então você não teria apendicite. Mesma coisa para vesícula. Se você já tirou a vesícula e está com uma dor ali na região do fígado, começou a ficar enjoado,
eu já excluo a possibilidade de ser uma doença da vesícula, uma colicistite, porque você já tirou a vesícula. Então, assim, falando de uma forma muito simples, conhecer o paciente faz toda a diferença. Saber a vacinação dele, como ele nasceu, em que ele trabalha, porque se você fala para mim, tem muito tempo que eu não vou num oftalmo, eu trabalho no computador 10 a 12 horas por dia e sinto uma dor de cabeça insuportável. Primeira coisa, será que seu exame de vista está em dia? Mesmo que você não tenha grau, será que não é importante colocar uma lente de filtro azul ou um antirreflexo para te ajudar, porque você fica muito na frente do computador? Então, parecem coisas simples, mas que se não são faladas, a gente não consegue descobrir, a gente não consegue tratar, e aí a gente fica pensando em coisas às vezes muito mais sérias e muito mais difíceis, quando na verdade são coisas muito mais simples, mas que a gente precisa escutar e ouvir o que o paciente diz. Então ele passa por essa consulta integral com a enfermeira, que é uma enfermeira também especializada em medicina de família, porque medicina de família, gente, é perfil, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de ouvir, você tem que gostar de conversar, de entender, é a mais pura clínica dentro da área da saúde, de sentar e ouvir mesmo o que o paciente tem para falar. E aí, a partir daí, ele vai entender qual é a demanda do paciente. Você precisa de uma consulta médica, tem vários pacientes hoje que chegam e inicialmente não precisam de uma consulta médica. Inicialmente eles são direcionados para psicóloga, porque estão mais ansiosos, enfim, precisam de uma avaliação psicológica primeiro. E aí dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, porque quem faz terapia ou quem sabe um pouco de terapia sabe que existem diversas abordagens, e nós temos diversas delas dentro da nossa equipe multidisciplinar. Precisa de uma consulta nutricional, enfim, ele vai definir isso. No final, passando por todos os profissionais que ele precisa passar, desses 3, a gente faz uma reunião, alinha a jornada de saúde e cria o programa de saúde personalizado do paciente, tá? Todo mundo passa por isso. Mas é claro que se, por exemplo, alguém aciona hoje a Doctor's Plan porque está com Covid, a gente vai fazer o atendimento médico primeiro, atender a demanda do Covid e depois ele volta para a consulta integral de enfermagem. Todos têm que passar pela consulta integral de enfermagem, mas é claro que caso haja uma necessidade aguda, o primeiro atendimento é feito pelo médico e retorna para a consulta integral. E a partir daí também, como é que funciona? Então, a partir daí você desenvolveu o programa de saúde personalizado e aí vai depender, você precisa mensalmente de acompanhamento com o nutricionista, semanalmente com acompanhamento com a psicóloga, a cada 3 meses com o médico. Então, a gente vai definindo o seu cronograma durante o ano e a cada momento que você tiver uma necessidade, gente, peraí, vou liberar aqui mais pessoas, e a cada momento que você tiver necessidade, você pode contar com a sua equipe, os seus médicos, para atender as demandas agudas. Gente, aproveitar aqui que eu estou liberando as pessoas, vocês estão entendendo, estão me ouvindo direitinho, tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Eu vou aproveitar para olhar aqui o bate-papo, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem me mandando, para não ficar só eu falando. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Pronto, liberei aqui. Se tiver mais alguém, só me avisar de novo, tá, Fábio? Que eu não consigo ver. Qualquer coisa é só me avisar, tá, gente? Que eu vou liberando as pessoas. Então, a gente vai fazendo essa coordenação. Se em algum momento precisar de uma consulta de urgência, acordei hoje, fui fazer xixi, tava doendo muito, parece uma infecção urinária. Você vai entrar em contato com a sua equipe e vai receber atendimento. Ah, mas é feriado, 3h30 da manhã, eu comi um sushi meia-noite, 3h30 da manhã, tô com diarreia, vou pro hospital? Não, você tem orientações médicas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai ligar do seu celular, do seu aplicativo, vai entrar em contato com orientações médicas e eles vão te orientar. Provavelmente você não vai precisar ir ao hospital. É claro que seja uma dor no peito, enfim, alguma coisa mais séria. Mas você não fica desamparado em momento nenhum. Você tem a sua equipe que funciona de segunda a sexta, de 8 às 5, mas nós também temos turnos noturnos e finais de semana que são agendados com o paciente conforme a sua necessidade. Mas caso você tenha o que a gente chama de demanda aguda, agudamente você fica doente, precisa de atenção, você tem orientações 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? Então, quais são as diretrizes da Plane? Promoção da saúde, promover saúde. Hoje, a gente tem
internet que deveria nos ajudar muito com as informações, e ela realmente ajuda, mas se você não tiver uma orientação, essa informação nem sempre é qualificada, e aí às vezes você acaba se perdendo com a quantidade de informações que vem de todos os lugares, gente compartilhando vídeo, foto, texto, você não sabe o que é real e o que não é real. Então é promover saúde, prevenir doenças. Quantas pessoas você não conhece ou não conhece uma história de alguém que aos 45 anos fez um AVC e ficou em cima da cama, ou que infartou? Muitas doenças, gente, podem ser evitadas, e isso não é milagre, não sou eu que estou querendo inventar alguma coisa que a Doctor's Plan faz. Isso é algo já falado, já estudado, já comprovado, das doenças que podem ser prevenidas, internações que podem ser prevenidas com a atenção primária, com a atenção integral. Por quê? Porque é cuidado, é entender o paciente, é escutar, é acompanhar, é ensinar para ele, gente, que a pressão, ele é hipertenso, a pressão dele tá boa porque ele toma remédio. Porque se ele parar de tomar remédio, a pressão vai ficar alta. Quantas pessoas você não conhece que não aceitam tomar remédio? Aí tomam 6 meses, aí mede a pressão tá ótima, e fala, então, tô curado. Não tá curado. Você tem que tomar remédio, na maioria das vezes, o resto da vida. Algumas pessoas não, mas 95% das vezes, sim. Então, se você largar o remédio, a pressão vai aumentar de novo. Isso é a experiência toda de SUS, de hospital público, que eu trabalho, que as pessoas me falam, enfim, a gente trabalha isso dentro da Doctor's Plan, porque ninguém estudou para isso, não é obrigação nenhuma das pessoas saber, mas é obrigação nossa, como profissional, explicar. Tratamento, porque as pessoas têm a ideia de que a atenção integral, ela é muito preventiva. A gente previne muito, sim, a gente previne muito, mas a gente também trata. E, além disso, a gente previne, a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é para você evitar o primeiro evento, para você evitar, por exemplo, que a pessoa se torne hipertensa, evitar que a pessoa se torne diabética. Agora, a prevenção secundária é para você evitar que a pessoa tenha um agravamento ou uma descompensação daquela doença. Existem hipertensos, pessoas com pressão alta, que são muito bem acompanhados e que não descompensam, então nunca vão ao hospital com a pressão descompensada. E existem aquelas pessoas que semanalmente, eu acompanho o prontuário de hospital, até para trabalho dentro da Doctor's Plan, estudos e artigos, e eu peguei um paciente que foi 27 vezes em um ano dentro do hospital com a pressão descompensada. Então, mais de uma vez por mês, ele ia ao hospital com a pressão descompensada. Então, a gente não só previne que você tenha doença, mas a gente previne que você descompense as doenças, porque isso também é muito importante. Recuperação, reabilitação e monitoramento. Então, por exemplo, um paciente com Covid dentro da Plan, Doctor's Plan, Covid ou influenza, que a gente passou aí por uma epidemia de influenza, ele fica 10 a 15 dias monitorado. Diariamente, a equipe entra em contato, vê como está a temperatura, vê se está medindo saturação, vê se teve piora dos sintomas. E não só nas doenças agudas, o paciente hipertenso, a cada 1 mês, a cada 3 meses, aí não dá para eu falar porque, como eu disse, o tratamento é individualizado, cada ser humano é um. E uma outra coisa é educação em saúde, o que a gente fala muito, que não está aqui, né, a educação, mas o que a gente fala muito é o seguinte: a literacia em saúde. Então, como cada um entende sobre saúde. Eu posso falar para você assim, olha, João, você vai tomar esse antibiótico, isso é uma história real, na verdade, você vai tomar esse antibiótico de 8 em 8 horas, entendeu? Entendi. Então, me fala como é que você vai tomar um antibiótico. 8 horas, 8 da manhã e 8 da noite. Não era assim. É de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Então, cada um entende saúde de uma forma, e tá tudo bem. Só que a gente precisa explicar, a gente precisa educar. Por que você vai tomar esse remédio? Muita gente tem resistência de tomar remédio para pressão, para diabetes, muita gente para ansiedade, para depressão, porque a pessoa não sabe o que aquele remédio faz. Você não ouve a pessoa e pergunta assim, tá, por que você não quer tirar... Eu atendi paciente esses dias, eu atendo uma pequena parcela de pacientes até para balizar a qualidade. Paciente jovem, perdeu a mãe há pouquíssimo tempo, estava tomando remédio para dormir, porque não conseguia dormir, um remédio de boa qualidade, não era nenhum desses que deixa mais viciado, enfim, e ele tirou por conta própria. E aí voltou a não conseguir dormir e entrou em contato com a gente. E eu fui conversar com ele falando, por que você não quer tomar o remédio? Ah, porque eu li na internet que tem que ser um curto período de tempo. Eu falei, sim, mas um curto período de tempo é quanto? Para quem perdeu a mãe, quem ficou dentro do hospital, sofrendo e agora está sozinho. Cada um tem o seu curto período. Uma coisa é você ter uma prova de vestibular para fazer, enfim, concurso, e tomar 1 mês e depois larga o remédio. Outra coisa é um luto, que dura muito mais tempo. Então, não dá para individualizar, a gente precisa ter qualidade nas informações, tá?
Aqui é o espaço de fidelização pleno. Então, assim, o paciente está no centro do nosso processo. À minha esquerda, não sei se é a direita de vocês, porque eu sou péssima com isso, mas acho que sim. Aqui, ó, é a Plene, a equipe de saúde e a tecnologia. E do meu lado direito nós temos os hospitais, os laboratórios de análises clínicas, as especialidades, porque assim, é claro que a gente vai precisar das especialidades em algum momento. A questão é que a gente vai direcionar para o especialista aquilo que precisa ir para o especialista. Então, ele entra aqui no nosso espaço de fidelização. O home care para os pacientes que precisam de acompanhamento em casa, as clínicas de imagem, a alta complexidade, aqui a gente está falando de um paciente renal crônico, de um paciente com câncer que faz radioquimioterapia. Então, todos eles estão interligados num espaço de fidelização em que o cliente está no centro de um processo. E a gente chama isso de um campo gravitacional, em que todas as pessoas ficam dentro do campo, se interrelacionando com a Plene e com as outras clínicas, enfim, especialidades, hospitais, quando necessário. Então, indicadores de nossa tecnologia. Hoje, nós temos uma quantidade de 4,8 milhões de vidas, de número de vidas ativas da nossa tecnologia, usando do nosso software, tá? 2.889 números de atendimentos por mês, mais de 230 mil encaminhamentos internos, mais de 2.910 de visitas domiciliares mês, mais de 6.900 profissionais da saúde de nível superior usando a nossa tecnologia. Deixa eu liberar aqui. Usando de nossa tecnologia e a regulação de referência e contra-referência, 84 mil mês, tá? Aqui é uma parte um pouco mais técnica, mas são os macroindicadores. O quanto a gente consegue reduzir, por exemplo, razão de visitas à emergência e pronto atendimento por beneficiário por ano. Então, no primeiro ano, a gente consegue reduzir em 35% a ida, a emergência e pronto atendimento. E no segundo ano, 42%. Porque o nosso trabalho é um trabalho, gente, que exige médio a longo prazo. É que precisa de recorrência. Por quê? Porque você precisa criar vínculo, você precisa confiar na sua equipe, eu preciso te conhecer cada vez melhor para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto, tá? Então, por isso que a gente coloca aí, você vai ver que no segundo ano é sempre maior do que o primeiro ano, por conta exatamente desse trabalho. Ixi. E, gente, passei tudo aqui, nem sei o que eu fiz. Deixa eu ir aqui, voltar aqui. Percentual de beneficiários com condições crônicas complexas vinculado a um coordenador de cuidado. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui? Está querendo dizer de um paciente hipertenso, ou diabético, ou enfim, qualquer outra comorbidade complexa, que tem um coordenador de cuidado, que tem um enfermeiro, que tem uma equipe para chamar de sua. A adesão dele a esse programa de saúde é de 50%, mais, assim, metade das pessoas aderem no primeiro ano, e 65% das pessoas aderem no segundo ano. A adesão que eu digo é de usar todo dia, de alimentar aplicativo, porque tem gente que acaba não conseguindo aderir 100%, mas adere. Percentual de internações, condições sensíveis à atenção primária. Então, a gente consegue reduzir no primeiro ano até 10% de internações por condições sensíveis à atenção primária, como eu tinha conversado. O que a gente consegue agir, tá? Taxa de solicitação de exames complementares por consulta, a gente tem uma média de 1,2 de exame. A gente não tem a ideia aqui de ficar onerando o gasto desnecessário dos nossos pacientes, pedindo para ficar fazendo exame, gastando dinheiro com exame. Os exames são solicitados se realmente houver necessidade, tá? A resolutividade sem necessidade de encaminhamento para o hospital ou para um especialista de 88% e o NPS de 92%. Quando falamos de tecnologia, porque assim, quando você fala de uma equipe para atender 4.000 pessoas, 4.500 pessoas, isso já acontece, e você fala, nossa, mas não é muita gente? Não, não é muita gente, porque nós temos uma equipe humanizada, uma equipe preparada e que conta com uma tecnologia. E a tecnologia nos faz conseguir acessar os nossos pacientes de uma forma humanizada e não robotizada e ficar muito mais próximos. Por exemplo, é o que eu tinha comentado, no aplicativo você coloca a sua temperatura e hoje a sua temperatura está de 38, 38,5, você está com febre. Isso chega para a sua equipe e a sua equipe entra em contato com você para entender o que está acontecendo que a sua temperatura mudou.
Então, aqui é o prontuário eletrônico do paciente, a gente tem vários micromódulos, história vacinal, história ginecológica para as mulheres, hábitos alimentares, hábitos sexuais, hábitos intestinais, hábitos sociais de etilismo, tabagismo, uso de drogas, enfim. Aqui é o aplicativo mesmo, tá? No seu aplicativo, você como paciente aqui, vocês estão vendo uma chamada real de profissional da saúde, tá? Você faz a chamada e no seu aplicativo você recebe suas receitas, seus atestados, seus pedidos de exame, tudo isso vale no Brasil inteiro, tá? Então, seus documentos médicos, seus encaminhamentos, atestado que for preciso, enfim, tudo isso você recebe pelo seu aplicativo, fica na palma da sua mão. A hora que você precisar acessar, você acessa e tá tudo escrito ali, tá? Então, os pilares da Plane, estou finalizando. Valor em saúde, a gente consegue delinear previsibilidade dos custos em saúde. A gente tem a responsabilidade com o plano de cuidados individualizado. Como eu falei, cada ser humano é único, cada paciente é único. Conduzir o paciente ao longo de sua jornada de saúde, ao longo do tempo, com a recorrência, e transformar dados em conhecimentos. Então, a gente tem um compromisso também de estudar a nossa população, entender como a nossa população se comporta, como a gente pode alterar em 5 a 10 anos, diminuir riscos de doença, diminuir riscos de infartos, enfim, a gente pega todos esses dados de tecnologia e gera estudos que vão trazer benefício não só para a população nossa, Doctors Plan, como para toda a população. Certo? Então, vou parar de compartilhar minha tela.